Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Gostaria de estar lendo o nosso tema do mês, né? Que é Jó, capítulo 14, versículo 7. A gente vai ler do 7 ao 9. Jó 14, do 7 ao 9. O texto diz assim: Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Esse texto, igreja, ele é bem famoso, bem conhecido, né? É muito pregado, muito cantado em diversos louvores diferentes. Mas eu acho que é muito difícil a gente falar sobre esse texto que está localizado no capítulo de Jó, se antes a gente tem um pouco em mente, né, em qual contexto essas palavras foram ditas, né? E o livro de Jó, igreja, é um livro difícil. O livro de Jó é um livro muito difícil. É difícil de se ler, é difícil de se entender, é difícil de se aceitar. É um livro muito difícil, o livro de Jó. O livro de Jó, eu vi um pregador falando, né, que o livro de Provérbios, ele fala das situações gerais da vida, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar para que não se desvie dele. Trabalhe duro e você prosperará. O livro de Provérbios fala das coisas básicas da vida, né? Das regras gerais, digamos assim. Mas vem Eclesiastes e vem Jó para poder falar das exceções. Quando aquilo que parece que ser óbvio, né? Quando aquilo que a gente acha que se eu fizer A, eu vou receber A, se eu fizer B, eu vou receber B, vem o livro de Jó e vem o livro de Eclesiastes para mostrar para a gente que há exceções, que a vida não é tão simples. Não é simplesmente eu faço isso e recebo aquilo, eu faço aquilo e recebo aquilo. Então, todos conhecem a história de Jó, né? A gente vai fazer um breve panorama, né? O livro de Jó abre descrevendo a pessoa de Jó, falando que era um homem íntegro, que era um homem reto, que era um homem fiel a Deus, que era um homem extremamente rico, que era o maior homem do Oriente, era um homem que tinha diversas posses, um homem que tinha 10 filhos, e até hoje filhos são bênção, né? Mas naquela época, você ter uma descendência grande, né? Era mais bem visto ainda. Então era um homem muito rico, tanto materialmente falando, quanto em relação à sua família, tinha 10 filhos, tinha um casamento, era um homem de várias posses, de muitos servos, mas ainda assim, ele era um homem servo, era um servo fiel, era um homem reto. Isso significa que Jó não tinha defeitos, que Jó não tinha pecados? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não existia nada em específico, nada na conduta dele. Era um homem que buscava ter o coração no lugar certo, era um homem que buscava sempre estar acertando, e era um homem que tinha essa graça de Deus para poder viver uma vida reta, uma vida fiel. Então o livro de Jó abre descrevendo Jó, de uma forma completamente natural, humana, né? E logo depois o livro começa a contar de uma reunião celestial que acontece no céu. Isso é muito curioso, porque não são tantos versículos e textos que nós temos que expõem essa realidade espiritual. Então o texto fala que Deus estava nos céus, né? E ele recebe os filhos de Deus, né? Seres angelicais, talvez, seres espirituais. Esses filhos de Deus se reúnem diante de Deus, esses seres espirituais angelicais, e entre esses seres que se reúnem diante de Deus, Satanás também chega e se apresenta ali juntamente com esses seres espirituais diante de Deus, certo? Então aqui a gente já quebra algumas coisas, né? A gente vê muito na internet às vezes, né? Quem ama Jesus compartilha, quem ama o diabo não faz nada. Aí a gente sempre vê tipo, uma imagem de Jesus e diabo como se eles estivessem num ringue ali, numa luta, como se existisse algum tipo de luta real que os dois estivessem travando. Mas essa visão bíblica não é exatamente dessa forma, né? O diabo, o Satanás, não é apresentado como um igual a Deus. Não é apresentado como alguém que consegue rivalizar com Deus. Ele é apresentado como alguém que se achega diante dele, da mesma forma que os outros seres, e em nenhum momento Deus se sente ameaçado com a presença de Satanás. Deus continua sempre no controle, né? Então a gente já consegue tirar essa curiosidade daí. E Satanás não, né? Deus pergunta para Satanás, de onde vem Satanás? Ele diz, né? De rodear a terra. Então, Deus traz Jó à conversa. Deus é aquele que inicia o assunto Jó. Deus vira para Satanás e diz, viste meu servo Jó? Servo bom e fiel, que anda segundo os meus caminhos. E aí Satanás, então Deus usa a retidão de Jó para glorificar o seu próprio nome. Deus usa Jó como argumento para mostrar o quanto ele era Deus e superior. Então, Satanás tenta contra-argumentar a Deus, né? De forma bem informal, né? Satanás diz, claro que ele é fiel, claro que ele é justo. Tu encheu ele de riquezas, você cercou ele com bênçãos, tem uma vida abençoada, uma família abençoada, um homem rico com vários servos. A grosso modo, como se Satanás dissesse, né? Assim até eu, pô, andando de BMW, casa de praia. Como é que não vai ser fiel desse jeito? Assim qualquer um é fiel. A fidelidade, como se Satanás dissesse, diante desse contexto, a fidelidade de Jó não vale de nada. Porque não tem como você saber que ele realmente é fiel a você, dentro desse contexto, né? Um homem cercado de bênçãos. Então, Deus toma a iniciativa. Normalmente eu sempre pensava que era o diabo, por favor, deixa eu tocar nele, por favor, deixa eu tocar nele. E Deus, tá. Mas não. Satanás só faz o argumento. Assim é fácil ser fiel. Então, Deus toma a iniciativa. Ok, então vá até lá, toque nas posses dele.
toque na família dele. Somente não toque nele, mas em tudo que tiver à volta dele, eu te dou autorização para tocar. Então aqui, só nesse pequeno início do livro de Jó, cara, já são muitas coisas, muitas coisas. Primeiramente, Jó estava prestes a passar pela maior provação da vida dele, mas Jó não sabia que essa reunião aconteceu. Jó não sabia que ele era aprovado por Deus. Por incrível que pareça, Jó não pôde ler o livro de Jó, porque o livro de Jó não existia, obviamente. Então, Jó não tinha essa pequena informação que nós temos, certo? Primeiramente é isso. Segundamente, aquela aprovação que Jó estava para passar tinha um propósito. Deus estava no controle daquela aprovação. Deus planejou e deu o primeiro passo para que aquela aprovação iniciasse. E isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Porque a gente entende, a grosso modo a gente costuma entender, a gente costuma pensar o quê? Quando eu estou passando por uma aprovação, é Satanás trabalhando e Deus não está trabalhando. Quando a situação começa a mudar, é quando Deus começa a trabalhar e Satanás parou de trabalhar. Só que aqui é diferente. Desde o início da aprovação, Deus estava trabalhando. Até quando Satanás estava trabalhando, Deus estava trabalhando. Então a gente já começa por aí, pensando, refletindo um pouco em relação a isso. E qual que era o propósito do sofrimento que Jó iria passar? Vocês lembram o que Deus fez com Abraão? Pediu o filho de Abraão para poder provar ele? Será que Deus não sabia qual ia ser a atitude de Abraão? Obviamente Deus sabia. Então Deus provou Abraão, primeiramente, para que Abraão soubesse o resultado da sua própria provação, e por que não para toda a realidade espiritual saber também? Porque esse é o argumento de Deus com Satanás. Ele manda ir lá tocar para poder provar que a fidelidade de Jó não dependia das questões materiais. Então a gente imagina, Jó é o argumento que Deus usa contra Satanás para engrandecer o nome dele. Sabe quando às vezes a gente quer ganhar uma discussão? Eu estou falando uma coisa, ele está falando outra, eu sei que o Ju entende mais desse assunto, eu falo, Ju, chega aqui, endossa aqui meu argumento. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Jó. Não que ele precisasse, mas ele escolheu fazer assim. Ele tinha um argumento, Satanás disse o contrário, e ele falou, beleza, vamos colocar em prova o seu argumento e o meu argumento, vamos ver qual argumento vai ser vencedor. Então, nisso, ele chama Jó e coloca Jó como ferramenta para poder provar o argumento que Deus tinha em relação a Satanás naquele momento. E aí é que tá, Satanás queria ver Jó pobre? Satanás queria ver Jó sem os filhos? Satanás queria ver Jó doente? Não necessariamente. O que Satanás queria? Ver Jó sendo infiel. Ver Jó se desviando do caminho reto de Cristo. Muitas das vezes somos assim. A gente acha que Satanás quer ver a nossa derrota na nossa vida, a nossa derrota material. Mas não é exatamente isso que ele quer. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos afastar do caminho reto. Se acabar com o meu casamento for a forma de me afastar de Deus, talvez ele tente usar isso. Mas o objetivo final de Satanás não é me ver triste. É me ver afastado de Deus. Da mesma forma que o objetivo final de Deus não é necessariamente me ver feliz, mas é ver próximo e caminhando juntamente com ele. Então, às vezes a gente acha que Satanás perdeu. Em que momento que Satanás foi envergonhado? Foi lá no final, quando a família de Jó foi restituída. Foi quando os bens dele foram restituídos? Muito antes. Satanás foi envergonhado lá no iniciozinho do livro, quando mesmo depois de perder tudo aquilo, Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aquele foi o momento que Satanás foi envergonhado. E não é diferente na nossa vida. Sinto que eu tenho liberdade para isso, pegando meu irmão Renan como exemplo. Segunda vez hoje. Já peguei ele como exemplo de manhã na reunião do Ministério de Louvor, estou pegando ele como exemplo de novo agora. Não muito tempo atrás, ele foi diagnosticado com uma doença autoimune, uma doença incurável. Já dei esse testemunho aqui, vocês devem lembrar. E talvez Satanás trouxe essa enfermidade até a vida dele. Mas sabe quando foi que Satanás foi envergonhado? Não foi quando o Renan voltou a jogar bola, não foi quando o Renan foi curado, não foi quando o Renan parou de sentir dor. Foi quando mesmo o Renan, sentindo dor, ele estava se trancando dentro do quarto dele, se ajoelhando e se derramando em Cristo. Satanás foi envergonhado quando a ferramenta que ele usou para afastar ele de Cristo foi o que fez ele se aproximar. Você quer humilhação maior do que essa? A ferramenta que ele usou para tentar afastar foi literalmente um tiro no pé. Então é nesse momento que Satanás foi envergonhado. Só que Jó não sabia de tudo isso. Jó não sabia que ele era aprovado, Jó não sabia que Deus estava do lado dele, Jó não sabia que ele estava sendo usado como argumento de Deus contra Satanás, Jó estava completamente no escuro. Jó estava vivendo a vida dele normalmente, até que aí chega um mensageiro e uma desgraça atrás da outra, né? Salteadores vieram, roubaram os seus animais, mataram os seus servos, veio um vento, derrubou a casa, matou os seus filhos, desceu fogo do céu e consumiu os seus servos, suas posses. Então ele foi atacado de todas as formas, né? Ele foi atacado de forma natural, humana, né? Com bandidos. Ele foi atacado de uma forma assim, da natureza, né? Que foi um vento. E foi atacado de uma forma puramente sobrenatural, que é fogo cair do céu. A gente sabe que vento às vezes acontece, furacão, esse tipo de coisa acontece. Agora, fogo cair do céu não é um fenômeno da natureza, é algo claramente sobrenatural. Então Jó passa por tudo isso e ele ainda diz, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A esposa dele manda ele amaldiçoar a Deus, abandona ele, e ainda assim Jó continua de pé. Até que a história volta novamente para o conselho do céu, Satanás diante de Deus novamente pergunta de onde vens, Satanás responde da mesma forma, e Deus fala, aí, o cara está de pé ainda.
Aí Satanás, claro, pô, tu tocou em tudo que estava à volta. Eu toquei em tudo que estava em volta, mas você não deixou eu tocar nele? Aí ele vai ficar de pé mesmo, o cara está bem, falando, andando, correndo, pulando. Aí qualquer um. Então Deus fala, beleza, então vai lá, toca na saúde dele, mas não toca na vida dele. Ele vai continuar vivo, mas toca na saúde dele. Então Satanás volta, toca na saúde dele, fala que ele é acometido por tumores dos pés à cabeça. E aí, diante de tantas desgraças, diante de tantos sofrimentos, a gente imagina, gente, às vezes a gente está hoje a gente tem mais estudos, né, da nossa saúde mental, nós temos avanços na questão da psicologia. Quantas às vezes coisas muito menos traumáticas do que essa são capazes de deixar marcas na nossa vida, algo que aconteceu comigo quando eu era criança, que talvez nem tenha sido tão grave assim quanto aconteceu com o Jó, e às vezes deixa marcas na nossa vida, eternamente. Imagina, no mesmo dia, você perder o filho, perder as posses, perder o casamento, né, porque a mulher abandona ele. Então, assim, imagina o que isso não faz com a cabeça de alguém, né? A Bíblia fala que antes de terminar de contar, chegou para contar que os servos foram mortos e que os bens foram perdidos. A Bíblia fala que antes dele terminar de falar, o outro já começava. E também isso. O outro, e aquilo. Então, você imagina o estado que Jó se encontrava nesse momento. Então, a Bíblia relata que 3 amigos de Jó vêm, sentam ao lado dele. O clima era tão pesado, ao ponto deles ficarem 7 dias e 7 noites, somente um do lado do outro, sem ninguém falar nada. O que você fala para consolar alguém que perdeu tudo que era possível perder? Não tem o que falar. E Jó também. O que Jó fala? Não tem muito o que falar. Então, eles ficam 7 dias sentados em silêncio. Até que Jó começa a falar. E, a partir daqui, a gente vê Jó oscilando. Jó oscila. Jó está passando por um sofrimento profundo. Jó não tem esse conhecimento que nós temos do porquê disso tudo está acontecendo. Então, nós temos momentos em que Jó parece estar forte. Temos momentos que parece que Jó está um pouco mais quebrantado, mais caído, mais prostrado. E, para melhorar, os amigos dele só vão piorando a situação. Eles chegam na seguinte conclusão. Cara, tem alguma coisa errada. Tu vacilou em alguma coisa. Você pecou em alguma coisa. Não é possível. Claramente Deus está fazendo isso. E se Deus está fazendo isso, é porque você pecou. Então, os amigos de Jó partem do seguinte pressuposto. Sofrimento é punição para pecado. Se eu estou sofrendo, eu estou sendo punido. Se eu estou sofrendo, é porque eu fiz algo de errado. Eles não conseguiam enxergar um Deus que pudesse fazer alguém sofrer, a não ser que seja como uma forma de punição. E Jó o tempo inteiro tenta se defender. Ele em nenhum momento argumenta que ele é santo, que ele é perfeito, mas ele afirma que eu não cometi nenhuma transgressão que justifique tamanha desgraça na minha vida. Então, a gente tem uma série de capítulos dos amigos aconselhando Jó, tipo assim, cara, vê bem, deve ter alguma coisa. E Jó falando, não tem. Aí Jó se defende para os amigos, Jó lamenta para Deus, Jó se queixa, Jó questiona, mas a Bíblia fala que em nenhum momento Jó atribuiu falta a Deus. Em nenhum momento Jó achou que Deus estava errado por tudo aquilo que está acontecendo. Ele só começa a acreditar que não havia um propósito. Ele sabia que ele não estava sendo punido, logo, ele não sabia qual era o propósito. Como ele não sabia qual era o propósito, ele achava que não havia propósito. Que simplesmente Deus estava fazendo aquilo porque ele podia fazer, e é isso, não tem propósito. Então, ambos estavam enganados, né? Os amigos estavam enganados por achar que necessariamente era uma punição. Jó estava menos errado que eles, né? Estava mais correto na forma de pensar, ele sabia que não era uma punição, mas Jó achava que era algo sem propósito. Simplesmente Deus fez porque quis fazer, e é isso aí. Então, a gente tem uma série de capítulos dos amigos debatendo com Jó. Jó até fala em algum momento, né? Como que eu estou falando para vocês que eu não cometi nada de errado, mas como é que eu vou me defender diante de Deus? Como é que você entra num tribunal sendo acusado por Deus? Como que você se coloca em igualdade a Deus? Se Deus falar que é isso, como que eu vou me defender? E a gente vê que Jó tinha relances de momentos em que ele conseguia visualizar uma realidade para muito além do tempo dele. Que ele fala, né? Quem dera houvesse um mediador, quem dera houvesse alguém que pudesse colocar entre mim e o juiz, alguém que colocasse a mão sobre nós dois, alguém que ao mesmo tempo fosse semelhante a Deus para argumentar com ele e ao mesmo tempo fosse semelhante a mim para poder me representar diante de Deus. Mas logo em seguida que ele constrói esse pensamento, ele diz, pena que esse não é o caso, pena que esse mediador não existe. E essa construção que ele estava tendo ali, ela vai se esvaindo e passa. Até que a gente chega no capítulo 11, eu gostaria de ler com um pouco mais de detalhe o capítulo 11, porque o capítulo 14 que nós lemos faz parte da resposta de Jó. A gente vê que os capítulos é sempre assim, é um amigo de Jó fazendo um discurso para ele e depois Jó respondendo esse amigo. Aí o outro faz outro discurso e Jó responde esse outro discurso. Então, aquele texto que a gente leu, que está lá no capítulo 14, faz parte de uma das respostas de Jó. Então, antes da resposta de Jó, a gente vai ler o que é que o amigo dele falou para ele. Beleza? Lá em Jó 11, a partir do versículo 1, é o amigo Zofar, é o terceiro amigo. Os outros dois já haviam falado, esse é o último que fala. Ele diz assim, então Zofar de Naamate respondeu, ficarão sem resposta todas essas palavras? As palavras de Jó. As palavras de Jó falando que não cometeu nenhuma transgressão, as palavras de Jó falando, cara, eu não fiz nada que justifique essa desgraça. Ele está falando das palavras de Jó. Ficarão sem resposta todas essas palavras? E irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Olha o nível da amizade.
O cara chegou para consolar o amigo que perdeu tudo. Aí o amigo que perdeu tudo está dizendo, cara, eu não fiz nada que justifique isso. Aí o outro amigo que já perdeu a paciência, né? Aí eu imagino que ele fala com os outros amigos, né? Vai ficar por isso mesmo? O que esse tagarela aí está falando vai ficar por isso mesmo? Vocês vão acreditar nessa ladainha? Mais ou menos isso que ele está dizendo. A sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá pela sua zombaria? Eles acreditavam que Jó se defender era uma zombaria. Porque não entrava na cabeça dele que Deus seria capaz de trazer tamanho sofrimento a Jó se Jó não tivesse culpa no cartório. Você diz a Deus, a doutrina que eu professo é perfeita e sou pura aos teus olhos. Um certo exagero do que Jó disse, né? Um certo exagero. Mas vamos lá. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Fique sabendo que Deus se esqueceu de alguns de seus pecados. Olha o nível de crueldade. O que ele está falando é, não só você pecou, como Deus ainda foi legal. Tem pecado seu que ele esqueceu. Ou seja, isso que você está sofrendo nem é tudo que você deveria sofrer. Ele ainda aliviou a sua barra, porque tem pecado seu que ele esqueceu. Ou seja, tudo isso que você sofreu, tu tinha que agradecer ainda, porque isso é pouco. Você deveria sofrer ainda mais, porque seus pecados são ainda maiores. O versículo 7 diz, você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que o Sheol. O que você poderá saber? Isso é mentira que o amigo dele está falando? Não é mentira. Realmente ninguém pode sondar os pensamentos de Deus. Mas é possível que nós usemos verdades para poder machucar e para poder causar dano às outras pessoas. Mesmo que muitas das vezes o que a gente esteja falando seja verdade, às vezes a gente pode estar usando essa verdade como uma espada para poder machucar aquele que já está machucado. E é isso que ele está fazendo aqui. O comprimento dele é maior que a terra, a sua largura é maior que o mar. Se ao passar ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele conhece os enganadores. Acaso ele não reconhece a iniquidade logo que a vê? Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Que ele está falando, você só vai conseguir ser inteligente e entender quando o jumento selvagem der uma cria e nascer um humano dele. Olha o nível de insulto que ele está fazendo. Você só vai conseguir ser inteligente no dia que meu cachorro tiver uma cria e nascer um ser humano dele. É isso que ele está dizendo para ele. Beleza, então aqui ele fez todo esse ataque, né? Aí ele começa agora a dar a solução para ele. Ele está chegando para Jó e Jó, eu vou te dar a receita para você resolver esses problemas. O que ele fala? Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então, livre de culpa, você erguerá o rosto, será firme e destemido. Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã no seu fulgor. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Olhará ao redor e repousará em segurança. Você se deitará e não terá medo de ninguém. E muitos procurarão o seu favor. O que ele está dizendo? Diante de toda essa desgraça, que ele fala, Jó, se arrepende, cara. Se arrepende e volta para Deus, que tua vida está resolvida. Tu vai esquecer as desgraças, vai tudo ser águas passadas, você vai ficar firme, vai ficar destemido, vai ficar de pé, teus problemas vão resolver. E é muito curioso o que ele fala. Qual que é ele está dando a receita para que Jó ajeite a vida dele. O que ele acha que é o clímax dessa resolução do problema de Jó? Que é lá no 19, ele diz, você se deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão o seu favor. Nesse contexto, o amigo de Jó, Zofar, ele acredita que Jó está afastado dos caminhos de Deus. Ele acredita nisso. A gente sabe que isso não é verdade, mas ele acredita nisso. E no discurso que ele faz a Jó, parece que ele está mais preocupado em Jó retomar as posses e a importância que ele tinha do que dele retomar o relacionamento que ele teria com Deus. Muitas das vezes nós vemos dessa forma. Nós vemos alguém se afastando da igreja, se afastando de Cristo num momento de fraqueza, e muitas das vezes isso se espalha na vida da pessoa de diversas formas. Às vezes a pessoa perde o emprego, às vezes a pessoa perde o casamento, às vezes a pessoa tinha um ofício na igreja, às vezes a pessoa pregava, às vezes a pessoa cantava, às vezes a pessoa era um obreiro, e por conta de todas essas situações adversas, às vezes a pessoa não está mais exercendo essas questões que deveriam ser respostas do relacionamento dela com Deus. E muitas das vezes nós estamos mais preocupados em restabelecer essas coisas terrenas do que o relacionamento com Deus. Eu estou mais preocupado. Eu não estou preocupado se o relacionamento do Gil com Deus está bem. Eu estou preocupado que ele volte a cantar aqui na igreja, porque ele não está mais cantando. Não estou preocupado se o relacionamento do Gil com Deus está bem. Eu estou preocupado que ele recupere o emprego dele, porque ele foi acometido por uma situação que ele perdeu o emprego. Então, os amigos estavam mais preocupados. Eles achavam que o relacionamento de Jó com Deus estava afetado, mas eles estavam mais preocupados com tudo aquilo que ele tinha em volta do que com esse relacionamento em si. E lá no 11:20 ele diz, mas os olhos dos ímpios fenecerão e se encontrarão sem refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Ele falou tudo isso dos fiéis, né? Aí ele fala, agora o ímpio, cara, para o ímpio só sobra a morte. O quão cruel é falar isso para o amigo que poucos capítulos atrás amaldiçoou o dia que ele próprio nasceu. O dia que verbalizou para ele que sente vontade de morrer. Ele pega esse cara que disse que sentia vontade de morrer e fala, cara, tu é um ímpio, se conserta, mas se tu não se consertar, se tu continuar sendo ímpio, a única coisa que sobra para você é a morte mesmo. É isso que ele afirma. Então começa a resposta de Jó, né? No Jó 12. Jó 12,
de 2 a 4 diz: sem dúvida vocês são o povo. Só um segundo. Jó 12, 2 a 4 diz: sem dúvida vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Jó devolve um pouquinho da ironia, né? Certamente vocês são os caras. Quando vocês morrerem, a sabedoria vai morrer junto, porque toda a sabedoria do mundo está sobre vocês, né? Mas ele diz: mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês. Não me são superiores. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Já continua se lamentando. No 13:4 já diz: vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. O que Jó está fazendo? Cara, eu que estou sofrendo. Você não está sabendo me consolar. Deixa eu te ensinar a me consolar. Vou te ensinar como que você me consola. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Cara, se vocês ficassem aqui do meu lado quieto, já seria melhor do que esse monte de abobrinha que vocês estão falando. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica de meus lábios. Vocês vão falar com maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? O que ele está querendo dizer? Não dá para defender a Deus falando mentiras. Se a gente tenta defender a Deus falando mentiras, na verdade a gente está ofendendo a Deus. Jó 12:13 diz: Deus é que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto que erra, quanto que induz ao erro são dele. Ou seja, Jó em nenhum momento duvidou que tudo aquilo que estava acontecendo era obra de Deus. Jó sabia que Deus era soberano, Jó sabia que estava na mão dele, Jó sabia que tudo aquilo era obra de Deus. Jó sabia que aquilo não era punição, mas Jó achava que era algo sem propósito. Jó achava que Deus estava fazendo simplesmente porque queria e podia fazer. E aqui a gente começa... Não, temos o 13 ainda. Jó 13:15, ele diz assim: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será essa a minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria apresentar-se a ele. O que ele está dizendo? Cara, ainda que ele me mate, eu vou me apresentar diante dele. Olha o nível de entrega. Um homem que já perdeu a família, que já perdeu os bens, que já perdeu o casamento, que já perdeu a saúde. Ele diz: ainda que ele me mate, eu me apresentarei diante dele. Quantas vezes a gente pensa: Senhor, eu estou aqui contigo, eu sou fiel, mas lá no coraçãozinho, e se Deus tocasse no meu casamento? E se eu perdesse meu casamento, eu continuaria sendo fiel? E se eu perdesse meus pais de forma prematura, eu continuaria sendo fiel? E se eu perdesse o meu filho de forma prematura, eu continuaria sendo fiel? Será que a gente tem essa capacidade de bater no peito igual o Jó falou e disse: ainda que ele me mate, eu estarei diante dele? Jó 13 diz: chama-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. O que ele está falando? Senhor, me chama e eu te respondo, ou deixa eu falar e depois você me responde. O que ele está querendo é: Senhor, me dá uma luz. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos conversar, eu quero entender. Quantos erros e pecados cometi? Para os amigos, ele afirma: eu não fiz nada que justifique isso. Mas chega num ponto que eles batem tanto nessa tecla que ele começa a questionar a própria memória dele, a própria consciência dele. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Mal Jó sabia que lá em cima, Deus estava usando ele como argumento. Jó não sabia disso. Até que a gente chega em Jó 14, que é onde se encontra o texto base. Jó 14:1. Então, nesse contexto de Jó afirmando que Deus é soberano, que o homem não é nada, que Deus faz o que quer, que aquele que Deus prende, ninguém solta, que se Deus prender as águas, elas ficam presas, se ele soltar as águas, elas devastam tudo. Então, nesse contexto de extrema soberania, Jó começa a falar sobre a fragilidade humana. Ele fala sobre quão frágil o humano é diante de Deus. Em Jó 14:1, ele diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar em um homem desses e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. O número dos meses dele estão no teu controle e estabeleceste limites para que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. O que Jó está dizendo? Senhor, a vida do ser humano já é um sopro. A gente nasce e murcha como uma folha. Não há nada que nós possamos fazer diante de ti. Desvia o olhar do homem, Senhor. Deixa que eu simplesmente viva a minha vida aqui, até que eu possa, enfim, murchar e morrer igual a flor. Igual acontece com a flor, né? E aqui a gente entra no versículo 7, que é um versículo muito famoso. Sendo que, normalmente ele é interpretado de uma forma, sendo que o argumento de Jó aqui é justamente o contrário. O que Jó fala? Ele está falando do homem, certo? Antes. E ele chega agora. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar. E os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo e o seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de águas, ele brotará e dará ramos como se fosse muda plantada.
Ele está falando do homem, ele fala da árvore, e agora no 10 ele diz: mas o homem morre e morto permanece. Dá o último suspiro e deixa de existir. Jó está literalmente falando que o homem não é como a árvore cortada que dá fruto e renasce ao cheiro das águas. O argumento dele é justamente o contrário. Ele está falando que o homem não é como essa árvore. Mas o homem morre e morto permanece, dá o último suspiro e para de existir. Não é normal pessoas ressuscitarem, certo? Tirando Lázaro ali, tirando a filha de Jairo, tirando alguns exemplos. Normalmente o homem morre e morto permanece. Diferente da árvore, ele está falando de uma morte física. Como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará e nem será despertado do seu sono. Aqui que eu acho que começa a virada de chave para Jó. Por quê? Ele está falando que a morte é definitiva. Ele está falando que, diferentemente da árvore, o homem morre e não se levanta. Mas aqui ele diz: até quando os céus deixarem de existir, nenhum deles acordará nem será despertado do seu sono. Ou seja, ele está falando que a morte, ele chama de sono. Já dá uma reduzida no impacto da morte. Ele fala que até que os céus deixarem de existir, ninguém vai levantar desse sono. Quando mais para frente na Bíblia que a gente vê essa ideia dos céus passando, do novo céu, de uma nova terra, e de mortos levantando do seu sono? Novamente, Jó começa a ter um vislumbre de uma realidade que ele ainda não entendia completamente. Então, Jó 14:13, ele diz: quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira. Quem dera estabelecesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Novamente, da mesma forma que ele falou, quem dera houvesse um mediador, ele está falando, quem dera a gente pudesse morrer aqui nessa vida, ficar um tempo na sepultura, até que a sua ira passasse e você me chamasse de volta dessa sepultura. Quem dera isso fosse possível. Jó está começando a enxergar algo aqui. Ele faz a seguinte pergunta: quando o homem morre, acaso tornará a viver? Ele está perguntando. Durante todos os dias do meu árduo labor, esperarei pela minha dispensa. Chamarás e eu mesmo te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. As minhas faltas serão encerradas em um saco. Tu esconderás a minha iniquidade. Pensa na profundidade disso, igreja. Diante dessa situação de desgraça, o que Jó está falando? Senhor, quem dera houvesse uma forma de, após morrer aqui nessa vida, eu ficasse escondido numa sepultura, até que a sua ira passasse, até que você me chamasse de volta, até que você lançasse as minhas iniquidades num saco, até que você não lembrasse mais das minhas iniquidades, até que você me chamasse novamente para perto de si. É isso que Jó está dizendo, essa é a esperança de Jó. Parece algo semelhante ao que a gente vai ver mais para frente na Bíblia, né? Só que, novamente, da mesma forma que ele fala do mediador lá atrás e ele dá uma esmurecida, a gente tem o final do capítulo 14 dizendo: como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, como a água desgasta as pedras e as torrentes arrastam terra, da mesma forma destróis a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e o mandas embora. Se os seus filhos são honrados, ele não fica sabendo. Se são humilhados, ele não vê. Só sente a dor do seu próprio corpo, só lamenta por si mesmo. Ele está falando que essa vida é tão passageira que a nossa descendência, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos no futuro, se eles forem honrados, a gente não vai ficar sabendo. Se eles forem humilhados, a gente não vai ficar sabendo. Tamanha a finitude do ser humano, tamanha a limitação da vida humana. E ele termina o 14 dessa forma. Sendo que a maior esperança que Jó desejava ter aqui nesse momento não era simplesmente uma esperança de ter a sua vida material resolvida, de ter o seu corpo físico restaurado, de ter suas posses, suas bênçãos, sua família restaurada. No momento de ápice da tristeza dele, ele deseja estar no mundo onde a ira de Deus passou. Um mundo onde Deus vai chamá-lo de volta da sepultura e Deus não se lembrará mais das iniquidades dele. Mesmo diante de tantos motivos para sofrer nessa vida aqui terrena, ele argumenta que o sofrimento dele é porque ele tem iniquidade diante de Deus. O sofrimento dele é porque ele gostaria de ser chamado diante de Deus livre dessas iniquidades. O sofrimento dele é que existe uma ira de Deus sobre a humanidade que ele gostaria que passasse. Esse é o maior sentimento de Deus. E é aqui que a gente tem a revelação que Jó não tinha. A gente leu o livro de Jó, a gente leu o Novo Testamento, e a gente sabe que essa esperança veio. A gente sabe que esse mediador veio. A gente sabe que é aquele que, ao mesmo tempo que é semelhante a mim e a você, e ao mesmo tempo que é semelhante ao Deus Todo-Poderoso, esse mediador ideal que Jó sonhava que pudesse existir, mas ele achava que não existia, ele veio. Ele se colocou entre nós e o nosso juiz. A gente hoje tem a resposta para a pergunta de Jó. Jó perguntou: poderá o homem voltar a viver? O Novo Testamento afirma que sim. O Novo Testamento afirma que Cristo é a primícia da nossa ressurreição. E da mesma forma que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo foi escondido numa sepultura por 3 dias e depois levantou novamente. E juntamente com ele levou todas as nossas iniquidades. Ele levou todos os motivos que Deus tinha para poder manifestar a ira dele diante de nós. Por causa da obra de Cristo, nós podemos afirmar que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E hoje podemos afirmar que Jó deveria ter esperança. Não simplesmente uma esperança terrena, uma esperança para essa vida. Porque
Nós sabemos que a vida terrena dele foi restaurada, amém, igreja? Ele recebeu novos filhos, ele recebeu posses, ele prosperou, ele recebeu a sua saúde de volta. Mas posso falar uma coisa? Depois de tudo isso, Jó morreu. Depois de tudo isso, os filhos dele morreram. A gente sabe pela história de Israel que eles acumulavam riquezas por um tempo, depois deixavam de ser ricos. Acumulavam riquezas, deixavam de ser ricos. Tudo passa, igreja. Tudo passa. A nossa maior esperança não pode se limitar a uma restauração terrena. Não podemos estar limitados a ter uma esperança nessa vida terrena, porque isso aqui é muito pouco, igreja. Isso aqui é muito pouco. Então, nós temos o livro de Jó, né, ele vai até o versículo 37, nesse vai e vem com os amigos. E é impressionante que Deus espera 37 capítulos inteiros para começar a falar. Jó está há 37 capítulos perguntando por quê. Por quê? Por quê? Jó deve fazer 300 mil perguntas a Deus nesses 37 capítulos. Quantas respostas Deus dá a ele? Nenhuma. Deus aparece, faz 70 perguntas para Jó, que ele claramente não tinha como responder, e depois fala, abraço. E posso te falar uma coisa? Foi suficiente para Jó. Porque quando a gente enxerga Deus, igreja, nenhuma explicação é necessária. Quando a gente vê Deus, ele não precisa se explicar. Ele é suficiente, ele é o que ele é. Então Deus aparece e fala para ele, né? Onde estava, Jó, quando coloquei o firmamento do universo? É você, Jó, que dá força ao cavalo? Olha para o pavão, quão grande e formoso ele é. Foi você que projetou isso, Jó? Lá no trabalho, eu trabalhava com programação, código de computador, né? Teve uma vez que teve um código que eu escrevi, aí o código foi lá para fora, voltou, foi usado em outros clientes também, até que um dia, uma outra pessoa sentou do meu lado, de fora daqui da área aqui, que a gente trabalhava, né? Por coincidência, ele me mostrou um pedaço de código que eu tinha escrito, ele não sabia que tinha sido eu, ele falou, cara, não estou conseguindo entender isso aqui muito bem, tu já viu esse código aqui, tu consegue me dar uma explicada? Aí eu bati o olho e falei, pô, irmão, com todo respeito, se tem alguém que pode explicar, sou eu, porque foi eu que escrevi. Cara, é mais ou menos isso. Jó está fazendo uma série de perguntas a Deus, e Deus simplesmente responde, quem é você para me perguntar alguma coisa? Tem hora que Deus fala assim para Jó, Deus usa de ironia com Jó, fala, você deve saber a resposta, já que você viveu tantos anos, não é? Já que você tem tanta sabedoria. Um momento Deus fala para Jó algo semelhante assim, se estivesse, como se Jó estivesse no lugar dele, né? Você governaria o mundo com seu braço forte? Até que Jó fala, Senhor, não tenho como responder essas perguntas. E no começo da conversa, Deus fala para Jó, né? Levanta, se veste como homem, porque a gente vai conversar. E ele começa. Então, Jó não estava em posição de querer julgar que Deus não tinha um propósito naquilo. Não é porque nós não entendemos um propósito que ele não existe. E eu vou além. A Bíblia não relata que em algum momento Jó entendeu qual era o propósito. A Bíblia não relata. Até onde sabemos pela Bíblia, Jó nunca ficou sabendo da reunião no céu, Jó nunca ficou sabendo da conversa entre Deus e Satanás, Jó nunca ficou sabendo que Deus apontou Jó como um exemplo de retidão, Jó nunca ficou sabendo que ele foi usado como argumento de Deus contra Satanás, Jó nunca ficou sabendo disso. E não foi suficiente para ele saber. Porque a verdadeira fé não é fé que Deus vai agir do jeito que eu quero que ele haja. A verdadeira fé é saber que, independente de como Deus haja, ele continua sendo bom, ele continua sendo soberano. Fé não é eu fazer força achando que aquela porta de emprego vai abrir. Fé não é isso. Fé é saber que se aquela porta não abrir, ele continua sendo Deus. Se abrir, glória a Deus por isso, que seja bênção em nossas vidas. Mas sabemos que a soberania e a bondade de Deus não está atrelada a se ele vai ou não vai agir da forma que a gente espera que ele age. Então, que possamos ter essas duas verdades e que possamos não cair nesses dois erros. O primeiro é, a gente muitas das vezes erra de uma forma ainda pior do que os amigos de Jó. Né? Os amigos de Jó criam que aquilo era a obra de Deus. Muitas das vezes a gente acha que quando uma adversidade vem sobre nossas vidas, algo tão triste, algo tão pesado, a gente não acredita que aquilo é obra de Deus. O que a gente geralmente tem que acreditar? Satanás está trabalhando, Deus está sentado. Isso é obra de Satanás. Na hora que começa a dar certo, é porque agora Deus agiu, ele começou a trabalhar. Igreja, Deus estava trabalhando desde o início. Até quando Satanás está trabalhando, Deus também está trabalhando. Ou seja, Deus não usa sofrimento apenas como punição. Não é porque estamos passando por um sofrimento que nós estamos sendo punidos. Deus está mais preocupado em forjar um caráter de Cristo em mim do que me ver feliz, sorrindo. Se for possível forjar esse caráter em mim, enquanto eu estou feliz, alegre e sorrindo, amém, que assim seja. Mas Deus não está compromissado com a nossa felicidade da forma que a gente acha que Ele está. O maior compromisso dele é glorificar o nome dele e nos fazer parecidos com Ele. Que seja pela dor, ou que seja pela alegria, que seja pela bênção, ou que seja pelo sofrimento. E que possamos ter essa esperança. Que tenhamos esperança sim, igreja. Quando a enfermidade vier sobre as nossas vidas, que tenhamos esperança na cura. Quando o desemprego bater em nossas portas, que tenhamos esperança na restauração de Deus. Tudo isso é bênção. Tudo isso é bênção. Mas se eu chegar a um ponto de achar que as coisas estão indo bem,
é obra de Satanás. As coisas estão indo bem, é obra de Deus. As coisas estão indo mal, é obra de Satanás. Se a gente ficar nessa dualidade, enquanto eu estou sendo curado, amém. Mas o que vai acontecer quando eu não for curado? Aí a gente vai ter uma contradição eterna, muito grande dentro de nós. Porque se o Deus que eu creio não permite que eu sofra, quando eu sofrer, eu vou desacreditar no Deus que eu creio. Então, que tenhamos uma revelação verdadeira de quem Cristo é, de quem Deus realmente é, e que a nossa esperança esteja centrada naquilo que realmente importa, mais do que uma restauração física, mais do que uma restauração natural, mais do que uma restauração aqui nessa vida, que tenhamos a maior esperança de todas numa restauração absoluta, numa restauração definitiva, numa restauração completa, que vai ser quando nós formos para a nossa sepultura, passar o tempo da ira dele e ele nos chamar novamente pelo nosso nome, livres de toda iniquidade, porque todas elas foram levadas na cruz pelo Filho dele, Jesus. Amém, igreja? Que tenhamos essa esperança. Assim, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.